Olá, quarto ano A, como é que foi o feriado? Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos começar hoje nossa 13ª semana. Então, nós estamos aí em junho, ontem foi feriado, hoje é dia 4. E amanhã, sábado, dia 5, tem uma data também muito importante, que é o dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia. Nós vamos falar durante a semana sobre isso. Então, nós tivemos aqui o nosso feriado na quinta-feira, que foi ontem. Hoje, então, sexta-feira, é a nossa aula 1, com língua portuguesa no livro e ciências na atividade impressa. Então, na atividade aqui do livro, nós vamos trabalhar com ortografia. O que é ortografia? Trabalhar a escrita das palavras. E para isso, nós vamos mexer com o quê? Com a letra C. Vamos trabalhar a letra C. Porque você sabe que a letra C, ela pode ter dois tipos de som. O som que parece com o K, né? Que faz esse sonzinho que eu fiz. E o som que parece com S, soprado, né? Então, ela pode ter esses dois sons. Nós podemos ver que quando a letra C está junto com o A, quando a letra C está junto com o O, quando a letra C está junto com o U, nós temos um som parecido com o K, certo? Agora, quando a letra C está com o E e com o I, aí nós temos um som parecido com S, certo? Isso é uma regrinha. Então, a tarefa é sobre isso. Você vai trabalhar os sons que a letra C faz. O som de K e o som de S, tá? Então, você vai observar nesses trechos aqui, ó. Esses pedacinhos de textos aqui, ó, foram retirados do texto 1 lá da Zinha, lembra? Então, da Formiguinha no Mar. Esses pedacinhos de textos tem palavras em negrito, palavras destacadas, tá? Que você vai utilizar para fazer as atividades. Então, nós temos aqui, ó, parecia, casas, desculpa, celular, contigo. Essas são as palavras destacadas. O que é destacado? É chamando atenção para elas, né? Então, elas estão aí mostrando que ela vai ser usada para fazer atividade. Então, você vai ler esses trechos aí, esses pedacinhos, vai observar as palavras que estão em negritos destacadas. Aí vocês vão responder as questões. A letra A diz assim: quais são as vogais que aparecem depois do C? Você olha nas palavras e vê, tá? Quais são as vogais que aparecem, observando todas essas palavras que estão aí, tá? Na letra B, você vai preencher esse quadro. Vai preencher esse quadro com as palavras que estão aqui destacadas, essas palavras que estão destacadas nos trechos, tá? Então, você vai pegar essas palavras lá dos trechos 1, 2 e 3 e vai colocar aqui de acordo com o som que ela faz, tá? As palavras que o C tiver com som de K, vai ficar aqui nessa coluninha aqui, ó, tá? E as palavras que o C tiver com som de S, você vai colocar nessa coluna aqui, ok? E na letra C, você vai observar a regrinha que eu comecei falando lá no início, tá? Complete as frases para descobrir a conclusão sobre o uso da letra C. Conclusão, a que conclusão nós chegamos? O que nós entendemos? Que o C, quando ele é usado com certas vogais, ele tem o som de K. E o C, quando ele é usado com outras vogais, ele tem o som de S. Que vogais são essas? Então, antes das vogais, aí você vai colocar aqui, né? Vai completar. O C tem som de K. E antes de que vogais que o C vai ter som de S? Aí você vai colocar aqui. As vogais que junto com o C fica com um som de K, e as vogais que junto com o C fica com som de S. Continuando a atividade, lá no número 2, tem um monte de adivinha. Você sabe o que é adivinha? É igual aquelas brincadeiras de o que é, né? São para você adivinhar do que se está falando. São brincadeiras. Aqui era para fazer, se a gente estivesse na sala, né, com um colega, mas como vocês estão aí à distância, você vai chamar alguém da família, né, e vai brincar com essas adivinhas aí, certo? Você vai responder as adivinhas e colocar a resposta que vai ser dada aqui. Lembrando que como a gente está trabalhando a letra C, é claro que as respostas vão ser todas com letra C. Por exemplo, a letra A diz assim: qual é a comida preferida dos coelhos? Sempre as respostas vão ser com letra C, tá? Não esqueça disso, porque nós estamos trabalhando a letra C. Então, a resposta dessas adivinhas vão ser com a letra C. A número 3
você vai fazer igual você fez nesse quadro aqui, ó. Você vai preencher de acordo com o som da letra C. Só que você vai preencher com as palavras da número 2, tá? Então, você vai pegar as palavras que você respondeu aqui, vai pegar essas palavras aqui e vai colocar essas palavras aqui, ó, tá? De acordo com o quê? Com o som, se é som de K ou se é som de S, tá bom? Então, você vai escrever as palavras dessa atividade anterior aqui, certo? De acordo com o som que a letra C tem. Então, vamos supor, aqui a primeira resposta, qual é a comida preferida dos coelhos? Não é cenoura? Pois é, cenoura. Esse C está com som de K ou esse C está com som de S? Aí você vai colocar a palavra no lugar certo, tá bom? E a número 4 é bem simples. Essas frases que estão escritas aí, elas estão com ilustrações. O que são ilustrações? São as figuras. Tá vendo essas figuras? Essas figuras são escritas com C, já que a gente está trabalhando isso. Então, você vai reescrever, vai escrever novamente essas frases aqui, tá vendo? Você vai reescrever elas aqui embaixo, só que colocando o que está em imagem, né, em ilustração, você vai colocar em palavra, tá? Vai reescrever colocando o nome, né, das figuras durante a frase também, certo? E aí a atividade ela termina aqui. Então, toda atividade, no caso, vai estar trabalhando o C, o som do C, que às vezes vai ser o som parecido com K e às vezes vai ser o som parecido com S, tá? E já na atividade impressa, nós vamos trabalhar ciências. Lembra que lá no início eu falei que amanhã, sábado, dia 5, é o dia do quê? Dia do meio ambiente, é dia mundial do meio ambiente, dia mundial da ecologia. Então, essa atividade impressa aqui de hoje, ó, ela está falando sobre ecologia. Então, eu quero que vocês leiam com atenção esse texto e façam o que está sendo pedido. Eu vou ler com vocês aqui, mas eu quero que vocês leiam em casa também. Ecologia é a parte da biologia que se preocupa com o estudo das relações estabelecidas entre os seres vivos e deste com o meio ambiente em que vive, ou seja, toda a relação de um ser vivo com outro ser vivo e com o meio ambiente onde ele vive. Isso é ecologia, né? É toda essa convivência entre os seres vivos e o meio ambiente. É um termo derivado do grego que foi formado a partir das junções das palavras oikos e logos, que significam o quê? Casa e estudo. Assim sendo, o termo ecologia ele faz uma referência ao estudo da casa de cada organismo do planeta, inclusive nós também, né? Nossa relação com o meio ambiente. Então, quando nós estudamos, né, o nosso meio ambiente e cuidamos, né, e os cuidados que nós devemos ter com ele, estamos também usando a ecologia. Sendo ecológicos, temos a preocupação do quê? Com o nosso meio ambiente natural. Isso significa o quê? Que nós precisamos conhecer, estudar e cuidar do nosso habitat. O que é habitat? Onde nós vivemos. Então, não só nós, né, mas observando nós, os seres humanos, os animais, as plantas, todo esse conjunto de seres vivos, de organismos que convivem juntos. Isso daí é ecologia. Então, a gente se preocupar com isso, cuidar disso, é ser ecológico. Aí até coloquei que esse texto aí, né, eu tirei essa informação de onde? Dessa fonte aqui. A fonte é de onde eu tirei a informação, desse site aí. Aqui nessa figura, nós mostramos o quê? 2 vídeos para vocês assistirem. Então, você vai clicar primeiro nesse de cima, depois nesse de baixo e vai assistir aos 2 vídeos, tá? Olha, é muito importante você assistir, que neles estão explicando coisas interessantes sobre atitudes ecológicas, atitudes de cuidado com o meio ambiente, sabia? Você sabia que tem acordos mundiais, né, que as pessoas sentaram assim, discutiram e escreveram, né, acordos de ações, de atitudes para cuidar, né, do meio ambiente e da questão ecológica. Então, você vai fazer aqui essa atividade, você vai fazer uma lista com 5 ações, ou seja, com 5 atitudes, né? 5 atitudes que você pode ter para preservar o meio ambiente. Então, para ajudar, você pode pesquisar, você pode conversar com sua família.
Se precisar, assista novamente aos vídeos, que no vídeo vai falar sobre isso, tá? Vai te dar ideias. Aí você coloca aqui 5 ações, 5 atitudes que são importantes o ser humano fazer, né? Para preservar o meio ambiente, para cuidar da nossa ecologia, ok? Então, a atividade de hoje é essa. Bom final de semana para vocês e até a próxima.